Legal, então eu queria fazer o backtest do preço de fechamento de reversão. Um modelo aí que já está bem documentado, registrado, conhecido aí. Quem acompanha o Stormer já viu ele apresentando esse modelo em vários formatos, variantes, enfim. Mas que eu vi recentemente uma atenção que aumentou, principalmente no nosso grupo do Facebook, e eu deixo o link para você fazer parte, tá? Eu sempre costumo interagir muito mais por lá, eu não consigo responder todo mundo aqui no YouTube, tá? E lá sempre tem alguém também interessado em ajudar, né? Então eu recomendo você fazer as interações por lá, né? Perguntando sobre esse modelo, porque recentemente um canal Viver de Trade apresentou este modelo, né? E ele usou um código simples lá de backtest para justamente apresentar, né? E mostrar sinais de entrada e saída, etc. Só que eu vejo que, e eu entendo, né, esse ponto de vista, só que eu vejo que as pessoas já pulam e começam a tirar conclusões, né, baseadas no resultado, no número final, né, que pode ser perigoso, né? Então aquela coisa, 90% de assertividade, 95% de assertividade, tem que ter um pouco de cautela com isso, né? Então eu queria talvez apresentar um pouco mais a ideia de backtest, né, e de fato como a gente pode usar o backtest a nosso favor e conhecendo as limitações, né? Então, eu vou deixar o código, tá como sempre no nosso site, tá? Você pode acessar lá e fazer o download completo, você não precisa ficar copiando tudo aqui na tela, né? Mas, de qualquer forma, eu gosto de deixar na tela para a gente ir vendo o que está acontecendo. Então, vamos descrever rapidamente o modelo em si. Como eu sempre falo, não sou analista técnico, não tenho a pretensão de te ensinar análise técnica. Meu propósito aqui é que a gente consiga traduzir em código, né, interpretações, leituras de mercado, né, ferramentas que vão nos ajudar no nosso operacional, né, mas que são descritas pelos então, né, especialistas que têm expertise para isso, né. A nossa aqui é lidar com a programação. Mas, e temos vídeos sobre o preço de fechamento de reversão também, tá? Então, mas a grosso modo, a gente tem aqui duas condições básicas. Então a primeira, a gente precisa da mínima do candle, que será de fato o preço de fechamento de reversão, menor que as duas mínimas anteriores. Então você vê aqui, né, de fato menor que as duas mínimas anteriores. E o fechamento deste candle, no caso é um renko, tá? Então é box, mas eu vou inevitavelmente acabar chamando de candle, tá? Mas eu entendo que é um box, né? O fechamento deste box, então, é acima do fechamento anterior, tá? Então essas são as duas condições para um preço de fechamento de reversão. A variante neste caso aqui seria então uma adição que seria um estocástico. Então um estocástico lento de 8 períodos, né? Estando, e é a linha azul aqui, tá, neste exemplo, estando abaixo de 20, né, caracteriza um sinal de compra. A gente está trabalhando só na ponta da compra, tá? Obviamente você pode aplicar o inverso para a ponta da venda, mas para simplificar a nossa vida, o nosso código aqui, a nossa análise, né, a gente vai trabalhar só na ponta da compra. Então, o estocástico estando nessa região de sobrevendido aqui embaixo, né, caracteriza uma entrada, tá? Então esse seria o nosso setup. Saída, então basicamente existem dois formatos aí de a gente operar. Um seria com alvos e stop fixo, tá? Que a gente vai ver também, tá? Mas o modelo descrito, né, que é o que a gente vai começar vendo, é justamente usando o sinal inverso do estocástico, que seria o quê? Quando ele atinge a região do 80. Tá? Então, quando o estocástico atinge a região do 80, é o nosso momento de saída. Né? Então, note que não há stop, não há alvo. Né? A saída é somente no sinal do estocástico. Tá? Então, esse seria o nosso setup. Eu não vou discutir o backtest em si, tá? Os detalhes dos blocos aqui de programação do backtest, porque a gente tem um guia só para falar sobre isso, tá? São quase 2 horas falando sobre backtest, entendendo o fluxo, né? A sequência de eventos, enfim. Eu não vou ficar repetindo, tá? Mas muito grosso modo, rapidamente, o que é? A gente busca um sinal de compra, né? Que foi determinado aqui em cima.
Havendo esse sinal, eu pinto o candle de verde, que é só uma representação visual para nós aqui, para visualmente confirmar o que está acontecendo, né? E aí eu tenho um teste aqui para verificar duas coisas. Primeiro, se eu não estou posicionado, né? Porque eu só quero fazer uma compra caso eu não esteja já posicionado, né? Então eu faço essa pergunta para o código, né? Estou posicionado? Né? No caso que eu não estou posicionado. Se eu não estiver, beleza, então é porque eu tenho aí a oportunidade de fazer uma compra. E um segundo parâmetro, que é o horário de entrada. Então, eu estipulei um horário limite para fazer entradas. Tá? Eu vou mostrar por quê. Isso muito mais causado porque a gente está usando o Renko. Né? E Renko a gente sabe que ele não tem hora para abrir nem para fechar. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Né? Mas é basicamente isso que eu estou fazendo. E, então, satisfazendo essas condições, né, encontrando o meu sinal, eu faço uma ordem stop na máxima, ou seja, rompendo a máxima desse candle preço de fechamento de reversão, eu faço uma compra. Aqui está um exemplo. Né, a gente abre a posição. Né. No caso da saída, né, então eu tenho aqui já configurado os cálculos de alvo e stop, note que ele está comentado no momento, né, ou seja, o compilador vai ignorar, porque a gente vai começar vendo só a saída no sinal, depois a gente vê a saída no stop e no alvo, tá? Então você note que esse bloco aqui também para a saída de alvo e stop está comentado, né? Então por enquanto ele não faz nada, né? Mas eu tenho aqui uma condição de saída, né? Caso eu esteja comprado, ou seja, agora para sair eu preciso estar posicionado. Né? Caso haja um sinal de saída, que foi determinado aqui em cima, né, com o estocástico acima de 80, eu envio uma ordem de venda a mercado. A gente sabe que, e também algo que já discutimos lá no guia de backtest, né, ordens a mercado no backtest, quando a condição ocorre, então você note que a condição de fato ocorreu aqui, né? Ela ocorreu aqui, ó. Mas a ordem executada no candle ou no box seguinte, tá? Então é uma característica do backtest, né? Então, só para relembrar, mas a gente discutiu isso com muito mais detalhes lá no nosso guia de backtest, tá? Então, basicamente, esse é o nosso código. Perdão, e para finalizar aqui, né? A gente fecha a posição no final do dia para não carregar a posição para o dia seguinte. Porém, né? Vai entrar no assunto que a gente vai precisar conversar, que é Renko. Renko não tem hora para abrir nem para fechar. O que pode acontecer? E eu vou mostrar um exemplo, né? Que essa condição pode ser pulada, né? E eu vou mostrar um exemplo de quando isso poderia ocorrer, tá? Mas vamos ver o resultado primeiro, vamos discutir o resultado primeiro, daí a gente fala sobre esses pequenos detalhes, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que abrir o gráfico do editor para a gente poder analisar, porque a gente sabe que o relatório de performance só funciona no gráfico do editor, né? Então a gente vai verificar aqui. Então note que eu já estou configurado no 35R, tá? Se a gente der um executar nesse código, note que ele já coloca aqui as nossas operações e até um ponto interessante aqui. Olhe, né, note, né, nessa operação que aonde aconteceu a saída, né? Porque eu já vi gente falando, poxa, tá bugado o backtest lá, o que aconteceu aqui? E às vezes, né, às vezes a pessoa não conhece o sistema e culpa a ferramenta, tá? Se você der 2 cliques aqui no título, né, você pode alterar, como é Renko, né, ele por padrão usa o formato box, né, mas se você habilitar Candle, ele te mostra também onde estão o que seriam, né, no caso do candlestick, né, o pavio, né, onde estão essas sombras. Então você nota que de fato o preço foi lá sim, né, mas por padrão ele não mostra, né, o que a gente chama de sombra, né, do pavio, perdão, do box ou do candle, né, enfim, tá? Então agora a gente pode ver realmente as estatísticas. Então algumas coisas que a gente vai precisar conversar, né? Eu particularmente sempre gosto de alterar a quantidade para 1, né, para ter uma visão mais realista do simples, né, e depois a gente multiplica aí pelo tamanho da mão que você quer, né? Se quer trabalhar mais pesado, aí você pode alterar. Periodicidade, né? Aí existe uma discussão longa de quanto tempo é o mínimo, quanto tempo é necessário, quanto... A verdade é que tem vários argumentos para
para várias opiniões, né? Há opiniões que dizem que não necessariamente quanto maior, melhor. Quanto mais longo período, melhor. Há opiniões que dizem que não é necessariamente verdade, porque o mercado, às vezes, ele é cíclico, né? Às vezes responde a momentos, a contextos globais, às vezes, né, específicos para determinadas épocas, enfim. Então, é uma questão de, sei lá, mistura de filosofia com matemática, né? Então, agora, eu pessoalmente acho que menos que um ano é muito difícil você fazer qualquer análise, né? Porque não vai te dar operações suficientes, né? Obviamente depende da periodicidade da configuração do gráfico, né, etc. Mas eu acho que para começo de partida, um ano é um valor interessante, tá? Mas, obviamente, é interessante fazer experimentos, né? E aumentando, diminuindo, para ver como é que a coisa se comporta. Slippage é algo que é necessário, tá? Quando você vê um backtest sem slippage, tá? Você já... Assim, não ignore o backtest, mas ignore o resultado. Porque um resultado sem slippage, literalmente, você pode desconsiderar. Não significa que o backtest como um todo, né, não foi útil. Você pode, né, só, então, alterar para considerar o slippage, né? Mas o resultado em si você pode ignorar se não tiver slippage. Tá? Slippage basicamente é a diferença entre... Não é o propósito de hoje, tá? Mas a grosso modo é a diferença se a gente pensar no book, né? Do preço em que você colocou sua ordem e o preço de fato que você pagou. Tá? Então vamos supor aqui, né? E isso acontece o quê? Em ordens stop, né? Que a gente tem o stop offset, a volatilidade ali, a posição que a gente está na fila da ordem, né? Do book, perdão. Né? A gente tem que de alguma forma tentar simular isso também, né? Então o slippage faz esse papel. Minha opinião, menos que 3 também é difícil, tá? 3 eu ainda acho um número ruim, pouco, né? Mas é um ponto de partida também, tá? Então eu diria que no mínimo 3, mas também, como eu disse, questão de experimentar, questão de filosofia também, de como você lê, interpreta, né, o mercado, enfim. Tem um vídeo também, um guia completo para falar dos diferentes tipos de ordens, né, o que é o stop offset, né, as diferentes formatações de ordem, enfim, não vou ficar repetindo isso aqui hoje, tá? Diferença entre ordem stop e limite, né, enfim. Então você nota que já estava 6.000, né, já caímos para 5.100, né? E um outro fator importante é custo de corretagem, que as pessoas ignoram, tá? Então vamos por aqui 1,50. Também, discussão em relação ao valor em si, a gente pode passar o dia inteiro aqui argumentando contra e a favor de um valor, né? Mas a verdade é que você não vai conseguir determinar no centavo exatamente qual é o custo daquela operação. Por quê? Porque não é simplesmente questão de emolumentos, né, e a corretagem, que obviamente depende, né, se tem RLP ativo, depende do tipo do ativo, que tem ativo que tem corretagem, depende da corretora, mas não é nem só isso, também imposto que não é às vezes necessariamente só retido na fonte, né, mas imposto de renda que você paga no final do ano. Então, tudo isso, né, você de alguma forma você tem que considerar como custo da sua operação ali, né? Então você nota que usando 1,50 também como um valor ali que não é o pior, mas também não é o melhor, é sempre tentando chegar a algo no meio, né? Assim, do que média, né? Do que poderia ser. Tem uma consideração, um resultado, um impacto considerável no resultado, né? Se a gente pensar que a gente tinha um ganho de 5.000, a gente está falando só em custo quase R$1.000, isso é quase um quinto, né? É um impacto considerável, sim, né? Então as pessoas fecham os olhos para isso, né? Ou falam, mas isso aí é um detalhe só, o que importa é saber se ganhou. Pode até ser verdade, mas, né, quando você vai adicionando esses fatores, pode chegar no momento que ele passa a ser perdedor, né? Então é importante considerar isso também, né? Então chegamos mais ou menos num valor aqui, 4.300, só que não para por aí. E é isso que eu gostaria, né, com esse vídeo, que as pessoas entendessem. Não termina aí, né?
Porque as pessoas tendem a olhar o resultado final e a porcentagem e, né, falar, poxa, é esse o setup que eu preciso, né? Principalmente quando vem altas assertividades, né? 95%, 90%. Só que são vários fatores que você tem que considerar, tá? Um muito importante é a psicologia do mercado. Então, se a gente abrir aqui, por exemplo, o patrimônio, se a gente for olhar o que aconteceu, se a gente pensar que isso aqui é um ano de operação, tá? Então imagine, você começou aqui, seu primeiro dia né, que você falou, vou começar a operar, vamos testar esse setup por um ano aqui. Note que até, se a gente pensar em um ano aqui, né, do 4 por 6 meses, né, ou seja, metade desse ano, desse período, né, de um ano, né, a gente ficou sem sair do lugar, né? A gente teve um ganho aqui, de repente começamos a perder recuperação, chegamos num momento aqui que, se você parar para pensar, né, e analisar friamente, você teve um mês, né, onde você literalmente não saiu do lugar. E aí você vai falar, bom, mas olha o meu resultado final. Claro, né, vendo o gráfico parado, sim, é verdade, você ganhou. Mas a pergunta que eu te faço é, você teria aguentado aqui um mês nessa situação, né? Se a gente for olhar então o nosso resultado de estatísticas, cadê? Média de sequência perdedora, são 5 derrotas consecutivas, vamos dizer assim, né? Se a gente abrir as operações, vamos ver se a gente acha essas 5 derrotas aqui. Aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, e se a gente pensar aqui no período 4, aqui, do dia 27 ao dia 4, então dá mais de uma semana aí, né? Você aguentaria, então, né, no final dessa semana, né, ter percebido que você perdeu, você estava com R$800 de lucro, de repente, no final dessa semana, você está com 188, você ainda assim, psicologicamente, confia no setup para continuar, né? São considerações que, veja bem, você não precisa responder para mim, você não precisa me convencer, você precisa, né, responder a si mesmo. Será que realmente ali no calor, né, será que eu teria desistido desse setup? Né? Porque essa que é a grande questão, né? Às vezes as pessoas elas acabam desistindo, né, de um setup, né? Porque acham que o setup é perdedor, mas, né, tem que entender que na estatística geral da coisa pode ser ou não que a coisa mude, né? Então, quando fazem essa análise de backtest, não levam isso em consideração. Outro ponto, então, quais a gente já discutiu aqui? Quantidade de sequência perdedora, né? Outro importante, né? O declínio trade a trade, né? Então isso aqui basicamente é um declínio, né? Uma perda de R$600. Se a gente buscar aqui nas operações, se a gente colocar como maior, uma perda aqui, né? Onde a gente teve uma perda, né, naquele trade, né, um declínio entre o topo e o fundo daquele trade de R$600. Né. Você aguenta isso psicologicamente? Né, ver ali perdendo numa operação R$600, imaginando que a gente está falando de um contrato. E se você estivesse operando, sei lá, 5, que talvez seria o que você estivesse planejando, né? Então, se a gente voltar aqui para o nosso resultado, o declínio agora é R$13.000. Você aguenta psicologicamente olhar e ver ali uma perda de R$3.000 e continuar e ficar, né? Então esses são os fatores que você tem que considerar ao analisar um backtest, tá? Não é simplesmente o resultado final, né? Até mesmo capital. Você tem capital para isso, né? É outro fator importante. Às vezes não é nem psicológico. Às vezes você pode falar, não, eu tenho psicológico de pedra. Mas e o capital? Né? Você aguentaria essa queda aí?
Se a gente voltar em operações, você aguentaria uma perda de R$ 2.500, né? Se a gente voltar naquele período lá, 5 derrotas consecutivas, né? Aqui, ó, quase o quê? 2, 3, 4 mil reais em 5 operações de perda. Né? Você saiu de 4 mil reais para 900 reais. Você aguenta isso, né? Psicologicamente falando? O mesmo aqui, ó, uma sequência de derrotas também, ainda maior que a outra, né? Ou parecido, né? Mas enfim, você aguenta isso, né? Então, essas considerações têm que ser feitas, né? Não é simplesmente o resultado final, tá? Outro ponto importante, note que operações, vamos voltar aqui para o nossa estratégia, operações que não tem stop e não tem alvo, podem ir para qualquer lugar. O céu é o limite, tanto para perda quanto para o ganho. Tá? Então, outra questão, você tem psicológico para isso? Né? São questões a serem feitas aí, né? Ao analisar, né, um resultado final. Então, antes da gente ver com stop e alvo definido, vamos ver a questão do Renko, né, que eu falei dos horários. Tá? Vamos ver se eu consigo achar aqui, ó, que já chamo já logo de cara um exemplo. O que aconteceu aqui? Né? Note que a gente abriu posição aqui. Se a gente pegar o mouse em cima, que horário que era isso aqui? 15:02, antes das 16, beleza, abrimos a nossa posição. Só que a gente estipulou que 16:30, a partir das 16:30, eu quero fechar a posição. E por que ele foi fechar essa posição no dia seguinte? Note que este candle aqui, ó, ele abriu às 17:02, né? Então, ele foi abrir depois, né, do nosso horário de fechamento. O problema é que ordens, como a gente já conversou rapidamente, né, ordens a mercado vão acontecer no candle seguinte. Né? Então, o que aconteceu foi que ele foi acabar fechando no dia seguinte. Né? Então, você tem que entender isso, né? Que existe esse perigo. Aí você pode falar, bom, mas você pode argumentar que, bom, mas o resultado final talvez não seja tão impactado, porque ele simplesmente aqui fechou no valor do dia seguinte. Né? E, tecnicamente, é verdade até, né? Mas a gente sabe que dias, principalmente em contratos futuros, né, dias podem abrir com altos gaps, né? Então pode às vezes não representar a realidade, né? A real circunstância, né, daquele dia. É isso que eu estou querendo dizer, né? O que pode afetar, às vezes até positivamente ou negativamente, o resultado, né? O que não é bom, né? Que a gente quer, obviamente, sempre chegar o mais próximo da realidade possível. Aqui você nota outro exemplo, né? E justamente o problema é, de novo, a gente não tem horário definido para os boxes, né? Os boxes de Renko. Né? Então, quando um box, deixa eu ver se tinha mais um aqui, né? Quando um box ele abre, né? Depois, né, do nosso fechamento aqui, né, ele não vai conseguir fechar até o nosso próximo dia. E, obviamente, eu poderia alterar isso aqui, mas aí eu acabo ficando com meio-dia. Né, porque você não tem como prever. O Renko pode ser, dependendo do dia, se um dia está lateral, né, o mesmo box pode ficar ali por horas. Né, às vezes não tem como você prever. Tá? Então, aqui, ó, mais um exemplo.
Né? Ele só foi conseguir... E olha, esse exemplo aqui é um exemplo bom do gap que a gente estava conversando. Ó, né? Como que isso aqui afeta o nosso resultado final. Né? São observações que a gente tem que considerar. Tá? Então vamos agora que a gente já rapidamente falou sobre isso, né? Vamos habilitar o alvo e o stop. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o comentário do nosso cálculo de alvo e stop. Vou comentar essa linha de saída no sinal. A busca pelo sinal em si também agora não importa. Podemos comentar isso. Mas eu vou tirar o comentário agora da nossa saídas através do sinal. Novamente, essas ordens aqui, essas funções, eu já expliquei tudo no nosso guia de backtest, tá? Não vou ficar repetindo. Né? Não vou ficar repetindo por que é a ordem limite para alvo. Né? As pessoas insistem em usar ordem stop para alvo. Né? Então, ordem stop é para stop, no caso aqui no nosso contexto, tá? De backtest. Eu sei que existe a ordem stop gain, tá? Mas para o nosso contexto de backtest, ordem alvo é a ordem limite. Né? Já expliquei também no nosso backtest, guia de backtest, como tentar minimizar o efeito de gaps, né? Gaps entre boxes ou candles, né? Dependendo do que você está trabalhando. Tá? Então não vou ficar repetindo, mas vamos ver então como que isso altera o nosso resultado. Vamos aumentar aqui. Então note que agora a gente está... Aliás, vou fazer até uma coisa só para mostrar rapidamente. Vou fechar, salvar, que ele vai atualizar. Então, se a gente pegar... Vamos pegar essa operação aqui, ó. Vamos pegar o Fibonacci, projeção, colocar aqui. Né? Então, note que eu coloquei o meu alvo de gain em 2, então significa minha projeção em 2. Né? Então, você foi ver que foi onde ele foi fazer o gain lá. Né? E o meu alvo stop... Eu entendo que não é alvo, né, mas foi só uma nomenclatura que a gente deu aqui, seria 1, tá? Então, o que é? Seria a mesma coisa que projetar 1 para baixo. Então, você vê que ele chegou bem perto, né, do 1, aqui que seria o 100%, né, mas não chegou a bater. Né? Por quê? Porque seria para dar um respiro, né, para o preço poder se movimentar. Né? Você poderia pôr 0, e 0 seria o quê? Exatamente na mínima, né? Mas é uma questão de combinação, de como você vai fazer o seu gerenciamento de risco. Aí não sou eu que vou ficar te dizendo, tá? São configurações básicas que eu coloquei para a gente fazer um teste. Né? Mas se a gente for ver o resultado agora, se a gente abre as estatísticas, né? Então você note que a gente... vou voltar para um contrato. Note que o percentual de operação caiu, mas o resultado melhorou um pouco, né? Inclusive os nossos declínios aqui, né? Eles estão um pouco menores. Então, se a gente puder ver a linha de curva, a linha de patrimônio, né? Então você nota que a gente teve um pequeno período aqui mais chato, né? Mas que depois a coisa engatou um pouco melhor. Agora, outro ponto que eu preciso fazer, então, né? Porque antes das pessoas saírem, já encontramos o setup, vamos sair operando aí para fazer reversão, etc. Cadê o resumo? Outro ponto para a gente finalizar, então. Entenda que resultado de backtest não é representação, né, do que vai acontecer no futuro. Né? E eu vejo as pessoas fazendo esse erro. Então ela vê, opa, aqui um backtest de 1 ano, ganho R$5.000, né? Vou começar a operar a partir de hoje, né, dia 15/4/2021, até o dia 15/4/2022, eu já terei R$5.600. O cara já até gasta o dinheiro, já fala, vou reinvestir, vou aplicar, não sei o que. Mas não é assim que funciona. Backtest, ele simplesmente retorna um relatório de performance de algo que já aconteceu. Tá? Esse período aqui que a gente está testando já aconteceu, já fechou. E ainda assim não é uma representação real, 100% real do que aconteceu. É uma simulação baseada em vários fatores que são impossíveis de você replicar, de você reproduzir, né? Num mercado fechado, né? No momento que já aconteceu. Então, a ferramenta tem limitações? Tem.
Às vezes tem falhas, mas a natureza do backtest ela é limitada, tá? E é isso que as pessoas precisam entender. Não existe backtest nenhum do mundo, de ferramenta nenhuma, que vai conseguir te reproduzir, né, um resultado, e muito menos te apresentar um resultado que você vai conseguir reproduzir no futuro. Tá? Isso aqui não é garantia nenhuma de que a gente vai conseguir fazer isso em 12 meses, se a gente começar a operar hoje. Tá? E é isso que precisa ficar claro para as pessoas. Né? Obviamente, a gente está no mercado financeiro, a gente está trabalhando sempre com probabilidade, estatística, né? Tentando projetar, né, preços no futuro, enfim. O backtest faz parte desse exercício, da gente tentar projetar algo para o futuro, mas de nenhuma forma a gente pode esperar que isso será reproduzido, né? Será reproduzido fielmente, né? Então, são pontos que eu queria ter feito aí, né? Para trazer, mas conhecendo essas ressalvas, entendendo isso, estando ciente disso, o backtest tem sim sua utilidade, tem sim sua valia, tá? Seja para estudo da própria do próprio modelo, né? Porque você pode então começar a observar como é que aquele setup se comporta em relação ao mercado, né? Ver talvez momentos em que ele se comporta melhor e aí operar só aqueles momentos, enfim, né? Aí abre um leque de estudo que tem que ser considerado, não pode ser simplesmente fielmente, cegamente, né, acreditar naquele número. Tá? Então, esse era o nosso resumão aí do preço fechamento de reversão. Link, como falamos, no nosso site, para você fazer o download do backtest. E a gente se vê no próximo vídeo.